Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. Essa semana o Campeonato Brasileiro volta com toda a força. Já aconteceram alguns jogos, já tiveram alguns jogos, mas a temporada para a segunda, né, o segundo semestre do futebol brasileiro volta agora. Essa semana já embala de novo. Quero falar de Argentina e Espanha. Uma decepção total para mim esse jogo, em geral. Vou explicar por quê. Vou fazer uma comparação. Eu vou falar de Juca Kfouri, esse asno, uma pessoa asquerosa. Para mim, um cara totalmente parcial, tendencioso, por causa das suas convicções políticas. Inclusive, seria bom se ele pegasse alguns do MST e levasse para casa dele. A situação desesperadora de Santos, logo mais o Corinthians e logo mais o São Paulo. E não é clubismo não, tá? A gente vai falar disso também, tá bom? Eu tenho mais alguma notícia? Sim. E o escândalo da FIFA para eleger o melhor jogador da Copa. Para mim foi um escândalo, foi uma coisa nojenta, porca, asquerosa, que dá nojo, dá ânsia de vômito. Por isso que eu sempre falo, uma CBF nada mais quer que um reflexo de uma FIFA, a podridão, a corrupção, o mar de lama, a latrina, o esgoto, que é isso tudo. Mas vamos lá, antes de tudo, rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês, senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, vocês estão dando uma puta força pro canal, valeu? E se gostam do conteúdo, porque aqui é conteúdo, não é lixo, eu não passo lixo, eu não passo, isso vai totalmente contra os princípios e valores do canal, que são os meus, tá? Então eu não passo lixo, eu não passo merda pra vocês. É conteúdo quando eu tenho certeza. Eu falo e quando eu não tenho certeza eu não falo. A minha opinião, as minhas convicções eu vou deixar sempre. Ninguém é obrigado, por favor, a concordar. Eu peço que respeitem. Pois, quando alguém tem uma opinião, eu posso não concordar, mas que eu respeito, eu respeito. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você tá? Bora! Pra mim foi um jogo. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Queria passar para vocês. É um desabafo. Com 28, eu comecei a ver o jogo era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu comecei a pescar. Com 28 minutos do primeiro tempo, eu levantei e fui dormir. Final de Copa do Mundo. Eu acordei hoje, para saber, aí eu abri, né, os tabloides e tal, para ver o resultado. Cara, eu fiquei espantado, abismado comigo. Na minha vida eu nunca fiz isso por causa de futebol. Para vocês verem como eu tô em relação ao futebol. A porqueira, a nojeira, tudo que tá. E quando eu comecei a ler, e durante o dia, por isso que eu não fiz o vídeo de manhã, eu queria escutar vários comentários. Porque eu sei que um exagera, o outro vem de lixo, o outro vem de merda, o outro é verdadeiro. As pessoas que eu dou crédito, que eu quero escutar. Mas o incrível é que quase que toda a maioria falou a mesma coisa. Quase todos, que a maioria falaram a mesma coisa. Quase que todo mundo. Que foi um jogo horrível. Sim. E eu não me arrependi um minuto de ter ido dormir com 28 minutos do primeiro tempo. Por incrível que pareça. A Espanha teve 20 finalizações. A Argentina teve 2. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A Argentina acabou no jogo com 65% de posse de bola. A Argentina não, desculpa. A Espanha teve 20 finalizações e duas Argentinas. E as 2 finalizações da Argentina foram depois do gol no segundo tempo da prorrogação da Espanha. Só em 2 ocasiões, em toda a história da Copa do Mundo, que um time, e eu torci para a Argentina desde o começo, antes eu já falava,
Em 2 ocasiões que um time nos 90 minutos não teve uma finalização, foi o caso da Argentina. Eu estou dando todos esses dados porque eu vou chegar onde eu quero. O Dibu, o goleiro da Argentina, o Dibu, ele fez ontem 11 defesas. 11. O goleiro da Espanha, na Copa do Mundo toda, fez 10 defesas. Tomaram um gol. Que foi indiscutível o merecimento da Espanha? Foi. Que foi indiscutível a quantidade de finalizações, mas não foi aqueles absurdos de finalizações. O Dibu trabalhou. Onde que eu quero chegar? O futebol está morto. O futebol está morto. Porque um time como a Argentina, que eu achei que podia superar a Espanha com a vontade, com a garra argentina, na final, não aconteceu nada disso. Foi um time totalmente entregue. Um time... Agora eu vou falar por que eu cheguei a essa... Falei todos esses dados. Final da Libertadores ano passado, Palmeiras e Flamengo. Foi exatamente igual. Exatamente igual. O Flamengo faz um gol de escanteio, mas o Flamengo foi para jogar bola, o Palmeiras não. Os covardes, e olha que eu sou fã do Scaloni, os covardes pagam. E conforme a frase que eu ouvi, eu acho que é dele, do Hugão, o futebol pune os covardes. Crédito do Hugão para essa frase. É uma verdade absoluta. O futebol pune os covardes, uma hora ou outra. Porque a Argentina tinha time para jogar, com esquemas diferentes. O esquema da Argentina era um e da Espanha outro. A Espanha, com seu toque de bola, conseguiu enervar a Argentina e mereceu por tudo que fez. A Espanha, que eu sou totalmente contra, eu já falei, mas a Espanha fez uma Copa que ela eliminou Portugal, eliminou França, Bélgica, e o caminho da Argentina foi mais tranquilo por nomes e mais difícil a cada jogo que a Argentina fez. A Argentina se complicou em quase todos os jogos e foi uma superação absurda. Então eu entendo a frustração do torcedor argentino, o argentino mesmo, que nasceu lá. Dito isso, eu queria falar do escândalo da FIFA. Conseguiram dar o melhor da Copa do Mundo para o Rodri. Pura política, pura porqueira, puro nojo, pura asco, literalmente asqueroso. Falar que o Messi não foi o melhor jogador da Copa disparado. O Messi, com 39 anos, jogou 2 vezes mais que o segundo melhor jogador da Copa. Que pode ser o Rodri, põe o Mbappé, o Mbappé fez 10 gols. Tira o chapéu. Não limpa a frieira de Messi, na minha opinião. Isso é um escândalo. Escândalo. Eu queria falar uma outra coisa da final. Esse Paredes da Argentina, esse cara tem que chegar na Argentina, não é ser punido, é colocarem a vergonha argentina. Perder o jogo foi merecido, a derrota, perderam o jogo. O que esse cara fez foi também um escândalo. É um porco. É aí que eu falo também para vocês. Existe, eu digo que não é o Brasil, existe um povo predominantemente ignorante, que para mim é 90%, que eu sempre falei para vocês, e que seguem, tem como líder um bandido, um condenado, um presidiário, um antissemita que tinha que estar na prisão perpétua. Isso não significa que outros países não têm povos predominantemente ignorantes. Esse cara é um cara que tinha que ser banido do futebol da Argentina. Escândalo, a vergonha. Eu como torcedor da Argentina e não sou argentino, eu fiquei com vergonha. Impressionante como não teve um cara eu sou contra a violência.
Mas um cara da Argentina, queriam tirar ele, puxar, que não foi lá e pôs ele no lugar dele. Técnico, um auxiliar técnico, jogadores. Mas foram lá, Ronaldo. Nada. Porque se esse cara, se tem um louco no campo, como um Sérgio Ramos, como um Carvajal, como um Felipe Melo, louco num bom sentido, esse cara apanha como criança. Vão dar na cara dele. E outros, óbvio. Um palhaço, total palhaço. Então fica aqui o meu repúdio a essa merda, esse lixo de jogador. E não vou mentir, para quem se lembra, eu até comentei quando ele estava livre no mercado, que ele foi contratado pelo Boca. Eu falei, por que o Palmeiras não vai buscar? Eu não sei se foi por isso ou não, porque o cara é assim ou não sei, eu acho que não. Mas, olha, se fosse jogador do Palmeiras, eu estaria com vergonha. Eu queria falar uma coisa do GE, que fez uma postagem e tirou. Eles puseram a foto do Flaco Lopes depois do jogo. Por que do Palmeiras? Por que quando o Uruguai foi eliminado na primeira fase não puseram dos jogadores do Flamengo? Mas tinha o Piquerez. Por que quando o Brasil foi eliminado não puseram os jogadores do Flamengo? Sabem por quê? Porque isso é um lixo. É a escória da humanidade. Não são profissionais. Isso são tendenciosos, parciais, interesseiros. Precisam da torcida do Flamengo. Então, para um povo predominantemente ignorante que gosta disso, é o prato cheio. Aproveitem. Tanto que eles tiraram depois. Por isso eu falo, torcida do Palmeiras, seletivos. Selecionem, filtrem quem vocês escutam, quem vocês olham, enxergam, quem vocês acompanham na televisão, programas de televisão, comentaristas. Selecionem, escolham. Eu quero falar desse Juca Kfouri. Eu quero falar do Juca Kfouri, que eu estou pegando aqui, exatamente as palavras. Reportagem Juca Kfouri, né? Ele é colunista da UOL. Um tabloide, não sei o quê, de esquerda, vagabundos, né? Querem dividir. Os outros trabalham para dividir com esses vagabundos. Olha o que o idiota lembrou de falar. As falsidades sobre o encontro de Messi com Netanyahu. Quando você falar de Netanyahu, Juca Kfouri, você lava a sua boca, seu vagabundo. Porque você, o cara que se apoia, é o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Você apoia um regime que o mundo aboliu. Tem 3, 4 países. Pega você, eu não sei, pega o seu filho, que eu sei que você tem filho, a tua família, que eu não sei se você tem netos, vá morar no meio de Cuba, seu merda. Porque se você não tiver na UOL, você não tem mais lugar. Você faz um ou outro lá com aquele Arnaldo Ribeiro. Olha a qualidade de onde que chegou a imprensa brasileira. E aí ele explica que o Messi foi lá atrás, se encontrou com o Netanyahu, lá atrás. Quem é você para falar alguma coisa? Quem é você? Eu desejo para você, que você, tua família, se você tem netos, junto com os netos, todo mundo vai viver no meio de Cuba ou do Irã. É isso que você merece. Pega a sua família e vai para lá. E lá você vai falar tuas merdas, como você fala. Você é um asco, você dá nojo. E não é só em mim, cara. Vamos passar pro Santos. O Santos está literalmente falido. Eu não estou brincando. O Santos hoje é segunda-feira, o último dia para ele pagar, não sei se direitos de imagem, porque hoje completa 3 meses. Vários jogadores, todos, se quiserem todos, o Tiquinho já entrou com recurso e já conseguiu a liberação. E não é rescisão amigável.
ele quer receber tudo e tem que receber tudo. O Zé Rafael e o Mike parece que amanhã estão entrando para também rescindir em contrato não amigável. O Santos, se já está devendo dinheiro, acabou. Eu queria fazer um comentário, quando eu falo dessa imprensa de merda, youtuberzinhos, imprensinha, essa podridão, que nada mais é que um povo predominantemente ignorante merece, porque merecem Juca Kfouri, merecem Sormani, merecem Arnaldo Ribeiro e outros, merecem Pascoal, merecem PVC, Mauro César, Pilhado, merecem, independente, e também do seu viés político, que alguns a gente sabe o viés, né? O Sormani, que eu estava vendo ontem, ele entrou na capa do vídeo dele, notícia urgente, desculpa, chamou a minha atenção. O que é notícia urgente? E ele explanou o que está acontecendo no Santos, que hoje é o último dia, porque pela lei Pelé, se o clube atrasa o pagamento, direito de imagem, FGTS por 3 meses, no dia seguinte o atleta pode já entrar e pegar, porque é lei, a rescisão contratual. Acabou. Ok? Não adianta, eu paguei 30 milhões eu paguei 100 bilhões de dólares no Messi. Estou dando exemplo. Aconteceu isso, o Messi chega, eu só estou caricaturizando. Ele pede a rescisão, o clube não tem um centavo, acabou. O clube perdeu 100 bilhões de dólares. Eu estou dando um exemplo, por isso eu exagerei, caricaturei. Aí o jogador sai, dependendo do jogador, ele vai para um outro time, ele pede luvas, acabou. O dinheiro vai para ele, e é direito dele, porque foi feito o contrato. Ninguém pôs uma arma na cabeça de nenhum dirigente. E aí o Sormani ontem estava achando isso um escândalo. Só que ele esqueceu de falar que ele é um dos responsáveis por isso. Eu vou explicar para vocês. Que não é só o Sormani. Como a mídia corintiana, São Paulina, Santista, do Atlético Mineiro. Por quê? Porque, por exemplo, o Sormani é um cara que ele é muito influente na torcida do Santos. E na época que o Neymar estava para ser, ele apoiou e ele apoia a permanência do Neymar. E não tem dinheiro para pagar o papel higiênico para os caras cagarem. Ele apoia a permanência do Neymar. Porque na época ele quis o Neymar. Ele não abre a merda da boca dele agora, porque senão ele vai se autocontradizer. Porque ele quis o Neymar. O Neymar não tem culpa nenhuma. Eu sou contra o Neymar em tudo, gente. Não do lado pessoal, eu sempre falei isso. Tudo! Para mim, nunca tinha que vestir a camisa da seleção, pelo menos das 2 últimas Copas. Pelo menos. Não passar perto da CBF. Mas, como é a podridão, tá. O Neymar não tem culpa. Ofereceram um contrato para o Neymar. O Neymar ganha 4 milhões e pouco, conforme eles dizem, não sou eu, e já devem para o Neymar, por 6 meses, 90 milhões de reais. E aí pega esses presidentes que são totalmente irresponsáveis, quando não, eu não estou generalizando, bandidos como os ex-presidentes Corinthians, São Paulo, que são investigados, inclusive foram expulsos. O ex-presidente de São Paulo está envolvido em merda atrás de merda e que não vai dar em nada, como o do Corinthians também não. Ministério Público, polícia, as coisas pequenas eles mostram. Eu não posso falar o que eu penso. Tem gente muito boa na polícia e no Ministério Público. Mas, bom. E aí, esse cidadão que é santista, que se diz, e vive falando do Pelé, ele fala que esse homem, esse cara, que ele deve ter uma foto do Pelé na estante dele, e ele fala de Neymar abaixo. Você é totalmente perdido, cara. O seu time tá na merda porque você também colaborou para isso. Vamos trazer o Neymar. Qual o retorno técnico do Neymar para vocês? Qual o retorno financeiro do Neymar para vocês? Vocês acabaram de se afundar. Eu tô olhando a foto dele.
Santos, São Paulo, Corinthians, Inter, Atlético Mineiro, Botafogo do Rio, que é um escândalo, é bandidagem o que fizeram. É bandidagem. Não é o John Textor. 7 transfer bans não pagaram 1 centavo e vão quebrar um monte de empresa que quem tá rindo disso, cuidado, rapaziada. Vocês podem ter familiares que trabalham justamente nessas empresas que eles vão, o Botafogo vai quebrar. Pensem nisso, eu já fiz vários vídeos para falar de recuperação judicial, pré-falimentar, blá, blá, blá. Então, eu queria, esses clubes deveriam, e outros, Fortaleza, deveriam estar na Série D, como punição. Manda essa merda de televisão GE, Cazé TV, tudo esse lixo, vai lá fazer a Série D. Porque se isso acontecesse, que aqui não é sério, não é o Brasil é muito sério. Um bandido, é nada mais que um exemplo de um bandido, um condenado, um presidiário, um antissemita que devia estar na prisão perpétua, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Isso tudo, se fosse diferente por 10% de um povo, aí sim brasileiro, isso não existia mais, esses clubes estavam com porta fechada. Então é isso, rapaziada. Também foi, além de um desabafo, uma lamentação de ver uma sorte que eu vi 28 minutos e não vi um jogo inteiro. Um lixo, uma merda de jogo que me lembrou muito final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Abel Ferreira, eu espero, sinceramente, o cara que sentou num contrato milionário de 3 anos e meio para cá, que você esteja vendo e que aprenda as lições. E que não venha com as merdas de desculpa que você dá de 3 anos e meio para cá nas suas entrevistas, porque eu já aprendi muito com as suas coletivas. Não aprendo mais nada. Para mim é um lixo. Aprenda com o que você está vendo. E para não deixar, hashtag Volta Nobre, fora, some, vaza Leila Pereira. Marido de Leila Pereira, aquele nojo de conselho, junto com esse conselheiro. Anderson Barros e Buozzi, já. Rapaziada, eu agradeço, uma ótima semana, um ótimo dia a todos, eu agradeço vocês.